Anime Digest apresenta: o que há de errado em ganhar algum dinheiro como Uber? Se preparem, essa é mais uma continuação de Legendary Car, Aileen System. Esse episódio é um oferecimento especial a Otaku XPJ e Lord Crack. Muito, mas muitíssimo obrigado por seu árduo apoio. E para quem queira apoiar o canal, entre agora no Live Pix Anime Digest, na descrição do vídeo. E claro, seja membro do canal, corre, e não perca. Juntos vamos fazer a diferença. E agora sim, sem mais delongas, vamos continuar de onde paramos anteriormente. Alguns minutos depois, na delegacia, Yang Shen relatava calmamente o ocorrido. Explicava que havia ido à casa de um cliente para entregar o celular que fora esquecido no carro. No entanto, o cliente se recusará a descer para buscá-lo, obrigando-o a levar o aparelho diretamente à delegacia. Enquanto ele terminava seu relato, Lin Long entrou na delegacia, ainda segurando o celular com a transmissão ao vivo. Sua voz estridente ecoou pelo ambiente ao anunciar para seus seguidores que aquele era o motorista de aplicativo que se recusava a devolver o telefone. Apontou a câmera diretamente para Yang Shen, insistindo para que todos gravassem bem o rosto dele. Yang Shen se virou lentamente, encarando-o com seriedade, e perguntou friamente se Lin Long sabia que infringir a lei dessa maneira poderia ter consequências graves. Lin Long, com uma expressão debochada, retrucou, perguntando se o motorista estava tentando assustá-lo. Ele o acusou de pegar seu telefone e se recusava a devolvê-lo, alegando que não era ele quem estava errado. O policial, observando a situação, interrompeu com firmeza, informando que Lin Long estava violando a lei ao filmar e expor outra pessoa sem consentimento. Pediu que ele desligasse a câmera ou ao menos direcionasse para outro lugar. Mesmo assim, Lin Long parecia pouco intimidado e comentou que seus seguidores já haviam visto o rosto do motorista. Virando-se para o policial, exigiu ajuda para denunciar Yang Shen, alegando que ele havia se apropriado de seu celular. Yang Shen, mantendo a compostura, solicitou que o policial verificasse as imagens da câmera de vigilância do carro, pois o aparelho estava conectado ao sistema. Enquanto isso, no chat da live, alguns espectadores começaram a expressar dúvidas sobre o comportamento de Lin Long. Comentários sugeriam que ele estava confundindo o certo e o errado, tentando usar a pressão de seus seguidores para intimidar o motorista. Percebendo a crescente desaprovação de sua audiência, Lin Long, de forma abrupta, pediu o telefone de volta. O policial, ao entregar o aparelho, pontuou que o erro havia sido todo de Lin Long desde o início. Ressaltou que Yang Shen estava apenas sendo gentil ao levar o telefone, enquanto Lin Long não demonstrara a mínima gratidão. No entanto, assim que pegou o celular, Lin Long examinou o aparelho e declarou em tom acusatório que ele tinha arranhões visíveis. Disse que o celular, avaliado em mais de 10 mil, agora estava danificado, e que isso poderia configurar um crime de dano intencional, suficiente para uma sentença de prisão. O policial olhou para Yang Shen, questionando se ele tinha algo a ver com os arranhões. Yang Shen respondeu com tranquilidade que os danos já estavam lá antes. Sem se dar por satisfeito, Lin Long elevou o tom de voz, acusando Yang Shen de tentar fugir da responsabilidade. Insistiu que ele não teria como pagar por um celular tão caro, o que Yang Shen respondeu com indiferença, afirmando que poderia conseguir uma caixa inteira de aparelhos como aquele. A declaração provocou risadas no chat e deixou Lin Long incrédulo. Ele questionou se alguém estava ouvindo as absurdas afirmações do motorista, zombando da ideia de que Yang Shen poderia realmente ter acesso a tantos iPhones. Nesse momento, a porta da delegacia se abriu, e a secretária Mari entrou com uma grande caixa em mãos. Ao avistar Yang Shen, ela perguntou, surpresa, por que o local do encontro havia mudado. Yang Shen explicou que um passageiro havia deixado um telefone no carro e, por isso, ele estava resolvendo a situação ali. Mari assentiu, sem parecer surpresa, e colocou a caixa sobre a mesa, informando que ele poderia escolher quantos iPhones quisesse. A senhorita Lian havia deixado claro que ele não deveria se sentir constrangido. Lin Long ficou boquiaberto ao perceber que a caixa estava cheia dos modelos mais recentes de iPhone. Incapaz de esconder sua surpresa, perguntou a Mari como era possível ter tantos aparelhos assim. Insinuou que aquilo só poderia ser contrabando.
Ma Ryu repreendeu com firmeza, esclarecendo que os celulares eram produtos legais, recompensados pela sede da Shenzhen Investment Bank nos Estados Unidos. Ela mostrou os documentos alfandegários e advertiu que, se Lin Long continuasse com as acusações, enfrentaria as consequências no tribunal. Enquanto isso, Yang Shen analisava atentamente o celular de Lin Long, comparando-o com os aparelhos que receberá momentos antes. Ele logo concluiu, com um olhar de desprezo, que aquele celular era uma falsificação barata. Ao se virar para o oficial, Yang Shen comentou, em tom frio, que Lin Long estava tentando extorquir mais de 10 mil com uma imitação. Questionou, com firmeza, se aquilo não era um caso claro de extorsão, e pediu que o policial verificasse. O policial examinou os dois aparelhos e assentiu, dizendo que realmente havia discrepâncias visíveis. Lin Long, ao ouvir isso, arregalou os olhos e protestou, afirmando que era impossível, já que gastara mais de 10 mil ao comprar aquele celular. Como poderia ser uma falsificação? Ainda com os celulares nas mãos, o policial confrontou Lin Long, indicando que qualquer pessoa poderia perceber a diferença entre os aparelhos. As palavras do oficial geraram um burburinho entre os dois amigos de Lin Long que estavam presentes. Um deles comentou que realmente parecia haver algo errado, talvez a loja onde Lin Long comprará o telefone estivesse enganando os clientes. O outro, mais direto, sussurrou que, se Yang Shen decidisse processá-lo por extorsão, Lin Long estaria em maus lençóis. Sem rodeios, pediu desculpas a Lin Long e disse que precisava ir embora, brincando que cuidaria da namorada dele enquanto ele lidava com os problemas. A reação de Lin Long foi imediata, chamando-os de desleais e implorando para que ficassem, mas ambos o ignoraram e se retiraram. Agora sozinho, Lin Long, acuado, tentou justificar suas ações, mas Yang Shen o deteve, segurando-o pelo braço. Com um sorriso cruel, perguntou, num tom provocativo, se Lin Long não havia prometido comer os telefones em uma live caso ele realmente tivesse uma caixa inteira deles. Yang Shen sugeriu que ele cumprisse sua promessa ali, diante dos seguidores. Apavorado, Lin Long recuou e admitiu que estava errado, tentando minimizar o ocorrido. Disse que Yang Shen era alguém muito capaz e que, portanto, não deveria perder tempo com alguém comum como ele. Mas Yang Shen não deixou por menos, questionando com sarcasmo onde estava toda a arrogância que Lin Long demonstrara antes. Com uma expressão séria, deu-lhe um aviso. Da próxima vez, fosse com um motorista de aplicativo ou qualquer outro trabalhador, Lin Long deveria demonstrar mais respeito. Caso contrário, não sairia impune novamente. Trêmulo, Lin Long respondeu que havia entendido o recado e saiu correndo da delegacia. Yang Shen, por sua vez, se despediu do oficial, agradecendo pela ajuda e recebendo uma saudação cordial em resposta. Mais tarde, no dormitório de Li Xiaofei, a prima de Yang Shen, a jovem de cabelos rosa discutia com duas colegas de quarto sobre o novo iPhone que uma delas acabará de comprar. A garota dizia que não tinha intenção de gastar tanto, mas seu celular anterior estava lento e desatualizado. Enquanto ouvia a conversa, Li Xiaofei refletia sobre como seu próprio telefone estava igualmente lento, ponderando se também precisaria trocá-lo em breve. De repente, vozes vindas do lado de fora chamaram a atenção das garotas. Uma delas, curiosa, espiou pela janela e informou às outras que alguém estava lá embaixo, gritando para Li Xiaofei e pedindo que ela fosse sua namorada. Intrigadas, as colegas de quarto sugeriram que Li Xiaofei desse uma olhada. Ao se aproximarem da janela, perceberam que era Li Zhen, que decorara o local com flores para se declarar. Enquanto Li Zhen fazia sua confissão, Li Xiaofei, animada, soltou um alegre "Você está aqui", ao ver outra figura se aproximando. Uma de suas amigas, surpresa, sugeriu que ela fosse mais reservada, enquanto a outra incentivava todas a descerem para entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, Li Zhen parecia convencido de que Li Xiaofei aceitara sua declaração e tentou abrir os braços para um abraço caloroso. No entanto, num movimento inesperado, Li Xiaofei correu direto para Yang Shen e o abraçou, ignorando completamente Li Zhen. Com um sorriso, ela perguntou ao primo por que ele não a havia avisado de sua chegada. Yang Shen respondeu em tom brincalhão que, se tivesse avisado antes, não teria presenciado uma cena tão romântica. Li Xiaofei revirou os olhos e explicou que só conversara com Li Zhen uma vez durante uma reunião,
mas ele já estava dizendo que gostava dela. Pediu que Yang Shen simplesmente o ignorasse e a acompanhasse para outro lugar. Antes de partirem, Yang Shen tirou do bolso um celular e ofereceu à prima, dizendo que alguém havia dado a ele, mas ele não precisava. Li Xiaofei pegou o aparelho, surpresa, percebendo que era o modelo mais recente. Suas amigas, igualmente impressionadas, perguntaram como era possível, já que o lançamento oficial ainda estava distante. Yang Shen explicou com naturalidade que consumidores comuns precisavam esperar, mas aquele era um presente de um banco de investimentos. As palavras deixaram todas boquiabertas, enquanto Yang Shen e Li Xiaofei se afastavam, deixando para trás um grupo de espectadores perplexos. Após entregar o celular, Yang Shen sugeriu levar Li Xiaofei para jantar, ao que ela prontamente concordou, demonstrando animação. Uma de suas colegas de quarto, ainda observando a cena, não pôde deixar de pensar como seria maravilhoso ter um namorado tão bonito e capaz como ele. Enquanto caminhavam, Li Xiaofei comentou com entusiasmo sobre a chegada providencial de Yang Shen. Disse, com um sorriso de satisfação, que suas colegas estavam exibindo seus novos telefones, mas que nada se comparava ao modelo mais recente que agora possuía, algo que elas nem poderiam comprar ainda. Yang Shen, tranquilo, respondeu que era bom ter chegado na hora certa e a tranquilizou. Garantiu que, no futuro, ela só precisava dizer o que queria, que ele providenciaria, recomendando que não deixasse aquelas meninas a influenciarem. Feliz com a resposta, Li Xiaofei declarou, com uma mistura de orgulho e carinho, que tinha o primo mais incrível do mundo e que queria fazer as outras pessoas ficarem invejosas. Rindo, ela pediu para irem comer algo especial. Yang Shen apenas assentiu, concordando prontamente, enquanto ambos se dirigiam ao restaurante. Mais tarde, na casa de Yang Shen, ele entrou e chamou sua secretária, Xixi. A jovem o cumprimentou formalmente, como de costume, mas ficou surpresa ao vê-lo com um telefone novo nas mãos. De imediato, ela perguntou, intrigada, se aquele aparelho vinha de uma empresa internacional. Yang Shen explicou que não era o caso, mencionando que se tratava de um presente do Xinji Investment Bank. Comentou que acreditava que aquele modelo combinava com ela, então trouxe alguns. Xixi, animada, agradeceu, aceitando o presente de bom grado. Ele entregou o telefone de forma descontraída, sugerindo que ela não precisasse se preocupar com formalidades. Enquanto Xixi elogiava a gentileza de Yang Shen, lembrou que o jantar estava pronto e foi buscar os pratos. Nesse instante, uma tela do sistema apareceu diante do protagonista, informando que o valor de lealdade de Xixi havia aumentado em 75 pontos. Observando o telefone em sua mão, Yang Shen murmurou para si mesmo, reconhecendo que aquele aparelho tinha uma atração especial para garotas. De repente, outra notificação surgiu no sistema, informando que ele havia recebido uma avaliação negativa. Yang Shen leu a mensagem, que acusava o motorista lixo de deixar um telefone no carro e se recusar a devolvê-lo diretamente, insistindo em levá-lo para a delegacia. A acusação terminava com uma ameaça de que esse tipo de motorista de quinta vai acabar mal. Era evidente quem havia feito a reclamação, e Yang Shen, com um sorriso cínico, comentou que aquele garoto realmente não sabia o lugar dele. Sem hesitar, decidiu que seu advogado deveria processar o reclamante até a falência. No entanto, o sistema, em vez de repreendê-lo, surpreendeu-o com uma recompensa, uma participação de 30% no Golden Sea Golf Resort ou no Jinin Golf Resort. Animado, Yang Shen perguntou se era mesmo necessário escolher ou se não poderia ficar com ambos. O sistema respondeu de forma direta, apontando que ele estava sendo ganancioso. Explicou que era possível obter ambas as participações, mas isso dependeria de sorte. Caso ele recebesse outra reclamação de Lin Long sem agir, uma recompensa de acerto crítico poderia ser ativada, garantindo ambas as opções. Yang Shen, agora mais motivado, disse em tom de brincadeira que aguardaria para ver se tinha essa má sorte. Ele olhou para o celular com expectativa, quase torcendo para que Lin Long tivesse coragem de fazer outra reclamação. Nesse momento, Xixi voltou com o jantar e, percebendo a expressão divertida de Yang Shen, perguntou se ele havia recebido outra reclamação. Ele respondeu de forma casual, dizendo que já estava acostumado com isso.
Depois, Yang Shen anunciou que levaria Xixi para jogar golfe no dia seguinte, pedindo que ela se preparasse. Surpresa, Xixi agradeceu novamente, destacando como ele era gentil e como estava aprendendo muito trabalhando ao lado dele. Yang Shen apenas sorriu e pediu que ela não o agradecesse, ressaltando que ela trabalhava duro para ele e que merecia aquilo. Com um brinde, os dois encerraram a conversa em clima descontraído. Na manhã seguinte, no campo de treino, Yang Shen chegou acompanhado de sua secretária, Xixi. Próximo dali, um pequeno grupo de pessoas se reunia, observando um homem mais velho que acabará de realizar uma tacada impressionante. Os elogios eram abundantes. Comentavam como o Sr. Li possuía habilidades extraordinárias no golfe, afirmando que ele poderia competir em torneios profissionais. Com um sorriso modesto, o Sr. Li explicou que o golfe exigia prática constante e que ele investia mais de 1 milhão por ano no esporte há mais de uma década para atingir aquele nível. Os observadores não escondiam a admiração, mencionando que levariam anos de economia rigorosa para sequer chegar perto de gastar uma quantia semelhante. Enquanto isso, Xixi informou a Yang Shen que iria trocar de roupa, sugerindo que ele praticasse enquanto isso. Ele assentiu e se dirigiu ao campo. Preparando a bola com cuidado, deu sua melhor tacada, mas, para sua surpresa, e de todos os presentes, a bola praticamente não saiu do lugar. Yang Shen observou o resultado, um tanto constrangido, admitindo para si mesmo que não era tão habilidoso quanto esperava. Antes que pudesse tentar novamente, o Sr. Li se aproximou, curioso, e perguntou se era sua primeira vez jogando. Yang Shen confirmou, com um sorriso sem graça, e ouviu do homem mais velho que ninguém era bom logo na primeira vez. Golfe exigia aulas e prática contínua, além de tempo e paciência. Yang Shen respondeu que estava apenas se divertindo, pois normalmente trabalhava como motorista de aplicativo e não tinha muitas oportunidades para esse tipo de atividade. O Sr. Li, intrigado, perguntou se ele realmente era um motorista, ao que Yang Shen confirmou, explicando que passava a maior parte do tempo dirigindo e que apenas brincava de vez em quando tinha folga. Ao ouvir isso, o Sr. Li, com tom de leve reprovação, comentou que um motorista de aplicativo não deveria gastar tempo ou dinheiro com golfe, sugerindo que economizasse e pensasse em se casar. Ele ainda perguntou se Yang Shen já era casado. Yang Shen, com naturalidade, respondeu que ainda não era e que estava ali apenas para relaxar. Nesse momento, Xixi retornou, agora vestida para o treino, informando que estava pronta. Yang Shen imediatamente a convidou para experimentar o campo, e o Sr. Li, observando a cena, não conseguiu esconder sua surpresa ao ver que aquele motorista tinha uma acompanhante tão jovem e bonita. Antes que pudessem começar, o celular de Yang Shen tocou. Era uma atendente, informando que haviam recebido uma reclamação sobre ele e que precisavam verificar a autenticidade da avaliação negativa. A atendente explicou que, caso fosse comprovado que a avaliação era falsa, ela seria removida, mas também mencionou que a outra parte ameaçava adicionar mais uma reclamação, caso Yang Shen não pedisse desculpas. Yang Shen, no entanto, parecia bastante satisfeito com a notícia. Lembrou-se da recompensa prometida pelo sistema caso acumulasse outra avaliação negativa sem tomar nenhuma atitude. Ele pediu à atendente que não apagasse a reclamação, explicando que ela era útil para ele. Confusa, mas profissional, a atendente concordou e prometeu manter a avaliação no sistema. Logo após desligar, o sistema se manifestou, confirmando que Lin Long havia feito outra reclamação. Uma mensagem na tela indicava que a recompensa de acerto crítico havia sido ativada, e Yang Shen agora possuía participações tanto no Golden Sea Golf Resort quanto no Golden Eagle Golf Resort. O sistema informou ainda que os documentos de transferência seriam enviados para sua casa imediatamente. Animado, Yang Shen avisou a Xixi que precisariam cuidar de um documento urgente assim que chegassem em casa. Ela, sempre eficiente, concordou e disse que retornaria antes para se preparar. Enquanto isso, alguém familiar se aproximou, chamando pelo protagonista e comentando sobre a coincidência de encontrá-lo ali. A pessoa o convidou para jogarem juntos, e Yang Shen, curioso, aceitou. Depois de algumas tacadas, o protagonista conseguiu um golpe um pouco melhor, mas ainda longe de ser perfeito. Sua nova companheira, observando o desempenho, riu gentilmente e comentou que era evidente que ele já havia jogado antes, mas não era habilidoso.
Ela sugeriu que sua rotina de motorista diário não deixava tempo para praticar esportes como o golfe. Yang Shen concordou, mencionando que, antes de pensar em golfe, era necessário garantir outras prioridades, como encher o estômago. Rindo, a garota respondeu que ele estava certo e se ofereceu para ensiná-lo. Com um sorriso, ela se posicionou ao lado dele, ajustou sua postura e explicou como segurar o taco corretamente. Ali, entre risadas e tentativas, Yang Shen recebeu sua primeira aula particular de golfe, encerrando a manhã com uma experiência inesperada, mas, sem dúvida, proveitosa. 1 hora depois. Após a partida de golfe, Yang Shen e a senhorita Fang saíam juntos. Ela o convidou para comer algo, sugerindo que poderiam aproveitar o momento para conversar durante a refeição. Yang Shen, um tanto cético diante da súbita gentileza, comentou com um leve sorriso que ela estava bastante amigável naquele dia. Em seguida, perguntou diretamente se algo havia acontecido, incentivando-a a falar abertamente. Aproveitando a abertura, a senhorita Fang, com um sorriso travesso, admitiu que ele era perspicaz. Explicou que sonhava em viajar pelo mundo naquele ano e que não tinha planos de se estabelecer tão cedo. No entanto, sua família havia arranjado um encontro às cegas, e ela queria sua ajuda. Entre todos os amigos que tinha, disse ela, Yang Shen era o mais destacado. Então, pediu que ele fingisse ser seu namorado no dia seguinte para espantar o pretendente. Yang Shen, sem hesitar, recusou educadamente, afirmando que não estava disposto. Antes que ela pudesse insistir, ele anunciou que estava de saída. Fang, surpresa com a franqueza, riu e brincou que ele era mais direto do que o poste que ela usava para dançar. Yang Shen apenas acenou com a cabeça e seguiu seu caminho. Mais tarde, na casa de Yang Shen, Xixi entregou-lhe um conjunto de documentos, explicando que eram os papéis de transferência de ações, acompanhados de outros materiais importantes, e pediu que ele os revisasse. Ao folhear os documentos, Yang Shen refletiu em silêncio. Os papéis incluíam cartões VIP dos 2 resorts adquiridos, o que significava que não precisaria pagar quando fosse jogar no Golden Sea ou no Golden Eagle no futuro. Ele pensou que no dia seguinte Shen Junho relataria a situação da empresa, permitindo que ele compreendesse melhor a operação dos clubes de golfe. Era sempre bom ter uma visão geral das coisas. Depois de um momento, instruiu Xixi a cuidar do processo de transferência de ações enquanto ele retornava ao trabalho como motorista de aplicativo. Xixi, admirando a versatilidade de seu chefe, pensou consigo mesma que era impressionante como ele gerenciava tantos negócios e ainda encontrava tempo para dirigir. Mais tarde, na entrada de uma área residencial, uma passageira aguardava seu Uber. Pouco depois, Yang Shen chegou e a cumprimentou educadamente, perguntando se deveria seguir a rota indicada pela navegação. A mulher assentiu com um breve aceno de cabeça. Dentro do carro, ela começou a se queixar de dor de dente, comentando que estava insuportável. Em seguida, pediu a Yang Shen uma garrafa de água. Ele respondeu prontamente que havia água disponível atrás do banco e que ela poderia se servir. Enquanto dirigia, Yang Shen olhou de relance para a rota e fez um comentário curioso. Ele mencionou que o endereço parecia estranho, indicando que ficava debaixo de uma grande figueira. Perguntou, com um tom leve, se ela tinha certeza de que o local não estava errado. A passageira esclareceu que, na verdade, estava indo para uma casa funerária. Yang Shen, surpreso, respondeu de imediato que uma simples dor de dente não era razão para tanto e brincou que poderia apresentar-lhe um especialista para resolver o problema. Não havia necessidade de desistir da vida. A mulher riu com a observação e explicou que não era nada disso. Contou que estava indo ao velório de um amigo que havia sofrido um acidente. Yang Shen, envergonhado pela confusão, pediu desculpas, admitindo que havia entendido errado. Ainda sorrindo, a passageira comentou que estava receosa de que nenhum motorista aceitasse a corrida para um local tão tarde da noite, então decidiu não colocar diretamente a casa funerária como destino no aplicativo. Antes de sair do carro, pediu que ele a esperasse e reforçou que gostaria que ele realmente apresentasse o especialista odontológico depois, pois precisava cuidar do dente. Yang Shen concordou, dizendo que ela tinha razão. Observou que o local era escuro e deserto, o que o tornava um tanto assustador.
Ao chegarem ao destino, ele se despediu temporariamente, garantindo que a aguardaria. Ela agradeceu com um sorriso antes de desaparecer entre as sombras do local. Alguns minutos depois, a mulher retornou ao carro, atraindo a atenção de Yang Shen, que, surpreso com a rapidez, comentou de forma casual que ela parecia ter se despedido muito rápido. Ele perguntou, curioso, se não pretendia uma despedida mais formal. Ela respondeu, com um leve sorriso, que eles eram apenas colegas no campo de golfe e amigos normais, sem motivos para prolongar a despedida. De volta ao carro, já acomodada, a mulher pediu o nome de Yang Shen e questionou se ele poderia compartilhar o contato do médico que mencionara. Ele se apresentou com simplicidade e rapidamente enviou as informações para o celular dela. Após alguns segundos examinando os dados, a mulher franziu a testa, em tom quase incrédulo, perguntou se ele estava brincando com ela. Comentou que, embora ganhasse dinheiro relativamente fácil, ainda estava longe da liberdade financeira, e uma única consulta no renomado hospital Longmei seria suficiente para esgotar suas economias. Yang Shen explicou com calma que o médico era um parente seu e que ele mesmo pediria ajuda para ela. Sugeriu que ela fosse diretamente até ele no dia seguinte, assegurando que tudo estaria resolvido. A mulher agradeceu calorosamente, chamando-o de gentil. Propôs adicioná-lo como amigo no WeChat e mencionou que, em outra oportunidade, o convidaria para jogar golfe no Jinin Golf Club, onde trabalhava. Liang Shen concordou prontamente, aceitando o convite. Em pensamento, refletiu sobre a situação, concluindo que ela parecia ser uma boa pessoa e que seria interessante manter contato. Afinal, poderia encontrá-la novamente no clube no futuro. No dia seguinte, no estacionamento do Golden Golf Club, a senhorita Fang cumprimentou Yang Shen com um tom brincalhão, afirmando que sabia que ele não seria tão indiferente. Yang Shen, entretanto, esclareceu que ela talvez tivesse entendido errado. Disse que estava ali para jogar golfe com outros amigos, não para encontrá-la. Fang, surpresa, perguntou se ele realmente havia ido até ali para ajudá-la, o que ele negou. Respondeu que não tinha interesse em fingir ser namorado de outra pessoa, pois não via graça alguma na situação. Ela riu de leve e comentou que ele havia interpretado mal suas intenções. Disse que não queria algo falso nem real, deixando subentendido algo mais profundo. Liang Shen, intrigado, perguntou diretamente se ela esperava que fosse algo verdadeiro. Com um suspiro, ele olhou para o relógio e mencionou que seu amigo estava esperando por ele, justificando que não deveria se atrasar mais. Nesse instante, um homem aproximou-se e cumprimentou a senhorita Fang com entusiasmo. Ele pediu desculpas pelo atraso, explicando que o motivo era a escolha de um presente especial para ela. Era Zhou Zenian, o homem designado para o encontro às cegas com Fang. Antes que Yang Shen pudesse reagir, Fang se agarrou a ele de repente, fazendo com que ele congelasse por um instante. Surpreso, perguntou o que ela estava fazendo. Fang, com um sorriso travesso, declarou em alto e bom som que estava apaixonada por Yang Shen e que não pretendia deixá-lo ir embora. Yang Shen respirou fundo, virou-se para Zenian, em tom sério, pediu que ele não interpretasse mal a situação. Explicou que ele e Fang haviam se encontrado apenas 2 vezes e que concordaram em experimentar juntos a famosa rota Sichuan-Tibete, mas que não havia nenhum outro tipo de relacionamento entre eles. Dirigindo-se a Fang, afirmou com firmeza que ela não deveria envolvê-lo em suas questões pessoais, pois ele tinha outros compromissos. Em seguida, despediu-se com um simples adeus e deixou o local sem olhar para trás. Fang permaneceu imóvel, processando o que acabará de acontecer. Em seus pensamentos, irritada, refletiu sobre como Yang Shen era difícil de lidar. Ela murmurou para si mesma que fingir ser seu namorado por um dia não teria custado nada a ele. Zhou Zenian, percebendo a situação, tentou abordá-la novamente. Questionou por que ela insistia em correr atrás de alguém que claramente não estava interessado. Fang, com a expressão fechada, cortou-o bruscamente, dizendo que, se ele não sabia falar de forma agradável, seria melhor permanecer em silêncio. Com isso, afastou-se, deixando Zenian sozinho. Enquanto a observava partir, Zenian pensou consigo mesmo que, embora Yang Shen não gostasse dela, isso lhe dava uma nova oportunidade. Afinal, ainda acreditava que poderia conquistá-la.
Algum tempo depois, no lobby do clube, Yang Shen chegou ao local e percebeu que alguém familiar o aguardava. Era Zhang Yuxin, que o cumprimentou com um sorriso caloroso enquanto se preparavam para seguir até o campo de golfe. Antes que pudessem sair, outra figura conhecida apareceu. Era a passageira do dia anterior. Ela se aproximou com naturalidade, perguntando se Yang Shen também havia vindo jogar golfe. Ele respondeu de maneira casual, comentando que era uma coincidência encontrá-la novamente e questionando se ela trabalhava ali. Com um aceno afirmativo, a mulher explicou que era funcionária do clube e aproveitou para perguntar, com certa curiosidade, se Zhang Yuxin era a namorada dele, elogiando sua beleza. Zhang Yuxin sorriu e decidiu se apresentar. Revelou que era uma jogadora acompanhante do clube e mencionou que havia conhecido Yang Shen na noite anterior, quando pegou um Uber dirigido por ele. Demonstrando interesses, Zhang Yuxin perguntou à colega se estava disponível no momento e a convidou para acompanhar o grupo no golfe. A proposta foi aceita prontamente, e ela os conduziu até a recepção para fazerem o registro. Minutos depois, no campo de golfe. Já no campo, Zhang Yuxin assumiu o papel de instrutora para Yang Shen, guiando-o com paciência. Ela ajustou a posição dele com leveza, demonstrando como segurar o taco corretamente e relaxar os ombros. Primeiro, segure o taco assim. Relaxe os ombros. Isso, agora tente balançar com mais naturalidade. Enquanto praticavam, o grupo se divertia com os primeiros acertos e erros, transformando a experiência em uma aula descontraída. Outro ponto do resort. Enquanto isso, em um canto mais afastado do resort, a senhorita Fang encontrava-se com Zhou Zenian. O homem parecia ansioso para impressioná-la, vangloriando-se de suas habilidades e afirmando que, com estudo sério, poderia até se tornar um jogador profissional de golfe. Ele insistiu para que jogassem uma partida juntos, mas Fang recusou, mostrando-se desinteressada. Zenian, sem disfarçar sua decepção, perguntou por que ela não lhe dava uma chance, comentando que acreditava serem uma boa combinação. A resposta de Fang foi direta. Ela afirmou que não estava interessada nele e que não havia motivo para dar qualquer chance. Com um tom firme, acrescentou que ele deveria parar de provocá-la, ou ela poderia perder a paciência. Nesse momento, os olhos de Fang avistaram Yang Shen ao longe. Com um leve sorriso, ela comentou que todos pareciam estar se divertindo e perguntou se poderia se juntar ao grupo. Yang Shen, ao vê-la, questionou sua presença ali, lembrando que ela deveria estar em um encontro às cegas. Fang explicou que já havia deixado claro para Zenian que não estava interessada e que o encontro havia terminado. Agora, ela apenas queria se juntar a eles como uma amiga comum. Virando-se para o restante do grupo, Fang pediu para ser incluída, alegando que tudo estava resolvido. As garotas do grupo concordaram prontamente, sugerindo que seria divertido tê-la junto. Quanto mais, melhor, certo? Nenhum de nós é especialista. Estamos aqui apenas para aproveitar. Liang Shen hesitou por um instante, questionando internamente se aquilo seria uma boa ideia. Pouco tempo depois, no campo. Enquanto o grupo jogava, as garotas se dedicavam a ajudar Yang Shen a melhorar sua técnica. Ok, mude sua postura. Sua posição está errada. Agora balança o taco horizontalmente, com mais força. Isso, calma. Quase lá. A prática era cheia de risadas e tentativas desajeitadas, tornando o ambiente leve e descontraído. Não muito longe, Zhou Zenian observava tudo de longe, incapaz de esconder seu descontentamento. Ele apertava os punhos, mordendo-se de raiva ao ver a atenção que Yang Shen recebia. Aquele cara está realmente ultrapassando os limites, murmurou para si mesmo, com os olhos fixos na cena. Nesse momento, o gerente do clube, Shen Shan, aproximou-se com um sorriso formal, perguntando por que o jovem mestre estava sozinho e não jogando. Zenian, aproveitando a oportunidade, pediu ao gerente que investigasse quem era aquele rapaz que ele observava, solicitando especificamente que verificasse os gastos dele no clube. Shen Shan hesitou antes de responder que as regras do clube impediam que informações de clientes fossem divulgadas para terceiros. Zenian, tentando manipular a situação, comentou que estava prestes a recarregar sua conta, mas que havia mudado de ideia e considerava cancelar seu cartão. O gerente, desconcertado,
tentou contornar a situação, sugerindo que isso não deveria ser motivo para um cliente tão distinto tomar decisões precipitadas. Com insistência, Zenian reforçou que queria saber apenas um pouco mais sobre o rapaz, garantindo que faria a recarga depois. Pressionado, Shen Shan concordou em entrar em contato com o atendimento ao cliente. Após alguns minutos no telefone, ele retornou com a informação de que Yang Shen havia feito apenas um gasto no clube, pago em dinheiro, enquanto a moça de roupa esportiva branca usará o próprio cartão para alugar o campo. Zenian sorriu com desprezo ao ouvir que Yang Shen era, aparentemente, apenas um cara pobre. Decidido a se impor, pediu ao gerente para recarregar sua conta e, logo em seguida, utilizou seus privilégios de cartão Platinum para requisitar o campo em que o grupo de Yang Shen estava jogando. Shen Shan, cumprindo as ordens, aproximou-se do grupo com um tom educado, mas firme, e informou que aquele campo havia sido reservado por um cliente platino. Ele os convidou a se deslocarem para outro campo, pedindo desculpas pelo transtorno e solicitando sua cooperação. Yang Shen, incomodado com a situação, perguntou diretamente se o gerente estava sugerindo que deveriam ceder o campo que estavam usando. Para ele, aquilo parecia uma afronta. Shen Shan, apontando para Zenian, explicou que ele era um cliente com cartão platino, e que o clube precisava atender a seus privilégios. Acrescentou que, se alguém do grupo tivesse um cartão do mesmo nível, ele poderia recusar o pedido. Antes que Yang Shen pudesse responder, Fang Yingyi, visivelmente irritada, comentou que Zenian estava fazendo aquilo de propósito e ameaçou confrontá-lo. Yang Shen a deteve, pedindo que não perdesse seu tempo e sugeriu que o gerente trouxesse Zenian até ali para explicar pessoalmente. Shen Shan riu, argumentando que seria constrangedor para Yang Shen se Zenian realmente aparecesse. Mesmo assim, acabou concordando e informou Zenian sobre o pedido. Zenian, ao ouvir a solicitação, sorriu de maneira zombeteira e murmurou que estava tentando poupar Yang Shen de um vexame, mas que agora não o pouparia de passar vergonha na frente das garotas. No campo de golfe. Zenian aproximou-se com confiança exagerada. Antes que pudesse falar, Fang Yingyi o confrontou, perguntando por que ele estava se comportando daquela maneira. Ela o acusou de agir intencionalmente para incomodá-los, mas ele se defendeu, afirmando que só queria se juntar ao grupo. Comentou que sabia que, se tivesse pedido para participar, seria rejeitado, então usará seus privilégios para facilitar as coisas. Fang Yingyi não aceitou a desculpa, chamando seu comportamento de infantil e deixando claro que nunca ficaria com ele, pedindo que desistisse daquela ideia. Ainda assim, Zenian, tentando manter o orgulho, respondeu que não estava ali para impressioná-la, mas para jogar golfe. Com arrogância, deu duas opções, ou jogavam juntos, ou ele ficaria com o campo. Uma das garotas sussurrou para Yang Shen que talvez fosse melhor aceitar jogar com Zenian, já que isso resolveria a situação sem mais problemas. No entanto, Yang Shen recusou, afirmando que não era do tipo que deixava alguém tomar seu campo. Voltando-se para Zenian, ele ironizou, dizendo que não dificultaria as coisas para ele e sugerindo que fosse jogar em outro lugar. Zenian, irritado, zombou da atitude de Yang Shen, dizendo que ele falava grosso sem sequer ter um cartão platino. Ainda provocou, perguntando que dava a Yang Shen o direito de falar com ele daquela maneira, enfatizando que, no mundo, os ricos eram os que mandavam. Nesse momento, Yang Shen retirou um cartão do bolso e, com um sorriso confiante, pediu ao gerente que verificasse quais privilégios ele tinha. Zenian zombou novamente, afirmando que o cartão dele, o Platino, era o mais alto nível do clube, e que o cartão preto de Yang Shen não era páreo. O sorriso de Shen Shan desapareceu ao examinar o cartão. Com os olhos arregalados, ele revelou que aquele era o exclusivo Mar de Ouro e Águia Dourada, um cartão Platinum preto reservado apenas para herdeiros acionistas do clube Jinin. Em um tom respeitoso, perguntou a Yang Shen se ele era o Sr. Liang, que recentemente adquirira 30% das ações do clube. No campo de golfe, a tensão aumentava. Quando o gerente, sem jeito, confirmou a identidade do protagonista como acionista do clube, Yang Shen respondeu afirmativamente, perguntando se agora poderia continuar usando o campo. Shen Shan, visivelmente desconfortável, confirmou que, como acionista, ele tinha o direito de jogar onde quisesse. Zhou Zenian,
incapaz de aceitar o que ouvia, questionou com veemência se o gerente estava certo disso. Com incredulidade, insinuou que era impossível alguém que nem parecia capaz de pagar um cartão possuir ações do clube. Ele ainda sugeriu que o cartão apresentado pelo protagonista poderia ser falso e, com arrogância, declarou que, mesmo que ele fosse acionista, isso não importava. Zenian insistiu que seu status como cliente Platinum de 1 milhão de recarga era superior e exigiu que o chefe do clube fosse chamado para resolver a situação. Constrangido, Shen Shan voltou-se para Yang Shen, admitindo que não poderia tomar uma decisão sozinho e perguntando o que ele achava. O protagonista, mantendo a calma, afirmou que não havia problema e concordou em chamar o chefe. 10 minutos depois, a presidente do clube, Shen Jinin, apareceu. Com postura profissional, ela cumprimentou Yang Shen calorosamente, lamentando não ter sido informada de sua presença antecipadamente. Afirmou que, se soubesse, teria mostrado pessoalmente as instalações do clube e apresentado as operações. Yang Shen explicou que havia ido ao clube para jogar com amigos e que pretendia encontrá-la após a partida. No entanto, devido à insistência de um cliente Platinum em tomar seu campo, sentiu-se forçado a apresentar seu cartão Platinum preto. A presidente, compreendendo a situação, declarou que tudo havia sido um grande mal-entendido. Dirigindo-se a Zhou Zenian, Jinin esclareceu que Yang Shen era, de fato, um acionista do clube. Para tentar apaziguar o cliente irritado, ofereceu-lhe um campo melhor e 3 sessões gratuitas como compensação, enfatizando que o mais importante era aproveitar a experiência no clube. Zhou Zenian, no entanto, recusou a oferta, dizendo que cancelaria seu cartão e migraria para o clube vizinho se suas exigências não fossem atendidas. Ele ainda ameaçou fazer uma faixa denunciando como os acionistas do clube intimidavam os membros Platinum. Nesse momento, Fang Ying interveio, repreendendo Zenian por seu comportamento infantil e perguntando se ele, como adulto, realmente precisava levar as coisas ao extremo. Zenian respondeu de forma defensiva, afirmando que, como consumidor, tinha o direito de escolher o que quisesse. Yang Shen, decidido a encerrar a discussão, deu sua resposta. Sacando outro cartão, ele revelou que também havia adquirido ações do clube vizinho, o Jinhai Clube. Zenian e os demais presentes ficaram surpresos, incapazes de esconder a incredulidade. Shen Jinin, ainda tentando assimilar a informação, pediu para ver o cartão de Jinhai. Liang Shen, tranquilo, entregou-o para verificação. Depois de analisar o cartão, a presidente expressou sua surpresa, admitindo que não esperava que Yang Shen fosse tão influente a ponto de adquirir ações de 2 clubes rivais. Sua mente começou a especular sobre a origem da fortuna do jovem, questionando que tipo de poder estava por trás dele, já que ele parecia muito jovem para acumular tamanha riqueza por conta própria. Zhou Zenian, sentindo-se acuado, não pôde evitar comentar que a atitude de Yang Shen parecia insana. Perguntou como ele podia comprar ações de 2 clubes que eram conhecidos por serem rivais mortais. Yang Shen, sem perder a compostura, confirmou que sabia da rivalidade, mas deixou claro que isso não afetava suas decisões. O protagonista foi direto. Ele apresentou 2 opções a Zenian, ou procurava outro campo para jogar ou cancelava seu cartão. Fang Yingyi, já impaciente com a situação, sugeriu que Zenian facilitasse as coisas e parasse de agir de forma tola. Constrangido e com o orgulho abalado, Zenian finalmente cedeu. Admitiu que havia sido imprudente e pediu desculpas, garantindo que não queria causar mais problemas. Yang Shen, sério, apenas pediu que ele procurasse um campo vazio para jogar e que a situação fosse encerrada ali. Zenian, com expressão de derrota, agradeceu a Yang Shen, prometendo não mais incomodá-lo. Ele se despediu rapidamente, afirmando que estava indo embora e que não voltaria a causar transtornos. A presidente, com um olhar de aprovação, voltou-se para Yang Shen e destacou que ele havia lidado bem com a situação. Comentou que, além de resolver o problema de forma eficaz, ainda conseguiu manter o dinheiro da recarga de Zhou Zenian no clube. Yang Shen, despreocupado, respondeu que não foi nada de especial. Para ele, o episódio foi apenas uma tentativa falha de intimidação por parte de Zenian. Acrescentou que, ao perceber a verdadeira situação, Zenian não ousaria mais falar em cancelar o cartão. Impressionada, a presidente admitiu que Yang Shen era um homem sábio e habilidoso,
características que ela admirava profundamente. No entanto, Yang Shen aproveitou a oportunidade para levantar um ponto importante. Ele afirmou que o gerente Li não poderia continuar no cargo. Surpresa com a observação, a presidente perguntou a razão dessa afirmação, já que, segundo ela, o gerente Li sempre havia apresentado um bom desempenho. Yang Shen, então, explicou que a informação de que ele não possuía um cartão só poderia ter vindo do gerente. Ele destacou que, em um clube de alto nível, proteger a privacidade dos clientes era uma regra básica de serviço. Se o gerente cometeu um erro desse tipo, a presidente realmente acreditava que ele ainda deveria permanecer no cargo? Com uma expressão séria e determinada, a presidente respondeu que compreendia a gravidade da situação e que tomaria medidas imediatas, garantindo que o demitiria. Enquanto a conversa seguia, uma funcionária aproximou-se correndo, com o semblante preocupado. Informou que havia ocorrido outra briga entre os funcionários do clube e a equipe do clube vizinho. A presidente pediu desculpas a todos os presentes, garantindo que o problema seria resolvido rapidamente. Pediu para que continuassem jogando e se retirou para lidar com o ocorrido. Yang Shen, acompanhando a situação, comentou que também daria uma olhada no que estava acontecendo. Uma das garotas que o acompanhava não escondeu a admiração, elogiando-o pelo modo como resolvia os problemas. Ela mencionou que, na verdade, havia quem desejasse que os dois clubes se unissem novamente. Disse que, se Yang Shen fosse capaz de mediar a fusão, todos, funcionários, clientes e acionistas, seriam gratos. No entanto, havia dúvidas sobre se o chefe do clube vizinho e o irmão dela poderiam deixar as diferenças de lado para permitir a reconciliação. Yang Shen, com confiança, afirmou que se tratava apenas de uma disputa por herança, não de um ódio profundo. Garantiu que, no momento certo, eles se reconciliariam. Virando-se para a funcionária, perguntou casualmente se a presidente tinha marido e filhos. A funcionária respondeu que não, a presidente dedicava toda a sua energia à administração do clube e nunca tinha tempo para questões pessoais. Ela acrescentou que a presidente já tinha 42 anos, era solteira e não tinha filhos. No local da briga, a presidente, furiosa, confrontava os envolvidos. Com indignação, questionou quem havia autorizado que batessem nos outros e ordenou que chamassem o chefe do grupo imediatamente. Um dos envolvidos, com desdém, respondeu que não era grande coisa e que não havia necessidade de chamar o chefe. Alegou que seus funcionários apenas reagiram a provocações e estavam se defendendo. A presidente, sem paciência para desculpas, retirou o celular do bolso e ligou para o chefe da equipe rival. Com firmeza, informou que não pretendia discutir, mas que os funcionários dele haviam feridos dela, exigindo que ele fosse até lá imediatamente. Do outro lado da linha, o chefe, Sr. Li Jinhai, respondeu com desdém, afirmando que esta não era a primeira briga. Ele relembrou que, na última vez, os funcionários dela feriram os dele e que ela também não apareceu. Acrescentou que estava ocupado jogando fora do clube. Yang Shen, percebendo o impasse, pediu à presidente que lhe entregasse o telefone. Ao pegar o aparelho, apresentou-se a Li Jinhai de forma direta, identificando-se como Yang Shen. Li Jinhai, surpreso, perguntou por que Yang Shen estava com Li Jinin. Yang Shen explicou que estava jogando golfe no clube e deixou claro que seria melhor Li Jinhai comparecer. Afirmou que havia questões importantes a serem resolvidas e que evitar enfrentá-las não era uma solução. Após ouvir isso, Li Jinhai cedeu, dizendo que estaria lá em breve, pedindo paciência e que o aguardassem. 10 minutos depois, o Sr. Li Jinhai chegou ao local, visivelmente irritado, questionando o que estava acontecendo. Ele perguntou por que estavam brigando novamente, lembrando que já havia dito para evitarem esse tipo de situação. Um dos funcionários, com o rosto inchado e expressão de dor, justificou-se dizendo que não tinham intenção de brigar. Segundo ele, os outros começaram a confusão, e seus companheiros apenas o defenderam após ele apanhar. No entanto, um funcionário do grupo rival reagiu de imediato, acusando o primeiro de mentir. Alegou que eles haviam vindo preparados, armados, insultando-os de propósito para provocar uma reação. Disse que, depois de terem sido incitados a agir, os rivais usaram as armas para atacá-los. A discussão ficou acalorada, com ambos os lados trocando acusações e elevando o tom. Yang Shen,
vendo a situação sair do controle, interveio com firmeza, ordenando que parassem. Ele declarou, de forma autoritária, que já bastava de discussão. O Sr. Li Jinhai, tentando conter a tensão, sugeriu ao protagonista que fossem ao escritório para conversar com calma, enquanto deixavam os outros lidarem com a situação ali. Yang Shen, visivelmente aborrecido, recusou a ideia, questionando se Li Jinhai achava que deixar alguém ferido a ponto de sangrar era algo insignificante. Lembrou que tanto Li Jinhai quanto sua irmã deveriam saber o impacto negativo que esse tipo de comportamento teria sobre ambos os clubes. Ele ressaltou que havia investido uma quantia significativa para adquirir ações, mas não para assistir a essas brigas que prejudicavam os negócios. Li Jinhai, em um tom defensivo, respondeu que Yang Shen não entendia a competição entre eles e sugeriu que ele se mantivesse fora disso. Yang Shen rebateu com firmeza, afirmando que o dinheiro que investir era prova de seu entendimento. Avisou que, se a má gestão e as brigas causassem prejuízos, isso poderia ser interpretado como dano intencional aos interesses dos acionistas, o que seria ilegal. Ressaltou que tinha o direito de responsabilizá-los por isso. Nesse momento, a insatisfação de outros clientes se manifestou. Alguém reclamou alto, dizendo que os dois lados nunca paravam de brigar e que esse comportamento era inadequado para um ambiente de golfe. Outros clientes, indignados, declararam que não queriam mais jogar ali, considerando que as brigas constantes eram constrangedoras e pareciam coisa de arruaceiros. Muitos começaram a pedir o cancelamento de suas assinaturas. Envergonhados, Li Jinhai e sua irmã, a presidente, se desculparam repetidamente, tentando acalmar os clientes. Prometeram que isso não aconteceria novamente e pediram paciência enquanto resolviam os problemas. Yang Shen, aproveitando a situação, declarou que, como acionista, estava solicitando uma reunião entre os acionistas de ambas as empresas. Ele afirmou que os dois clubes enfrentavam os mesmos problemas e que era essencial que todos se sentassem para discutir soluções. Meio-dia, no Hotel Bosing. Yang Shen reuniu os acionistas de ambos os clubes. Com um tom sério, explicou que o objetivo da reunião era discutir a fusão entre Jinhai e Jinying para criar o clube de golfe mais poderoso do país. Ele enfatizou que o dinheiro que investiu em ações não era para ver os clubes irem à falência devido às desavenças entre os irmãos. Li Jinhai imediatamente se opôs, afirmando que só um dos clubes poderia sobreviver e que não havia possibilidade de coexistência. A presidente, irritada, respondeu de forma mordaz, dizendo que preferiria que Li Jinhai morresse logo para se desculpar com os pais. Li Jinhai, ofendido, retrucou, perguntando de que crime estava sendo acusado. Ele ainda afirmou que, se alguém deveria se desculpar, era a irmã, e questionou como ela podia não sentir vergonha de discutir herança com o próprio irmão. A discussão entre os dois se intensificou, com a presidente argumentando que também era filha dos pais e que havia investido tanto quanto ele durante os momentos difíceis. Declarou que tinha direito à metade da herança, tanto moral quanto legalmente. Por uma hora, o debate continuou acalorado, até que Yang Shen interrompeu. Ele exclamou que já era o suficiente, lembrando-os de que seus pais haviam partido há mais de uma década e que, durante todo esse tempo, os dois só se culparam mutuamente. Era hora de se unirem para relançar o clube Aichi Elite. Ambos, no entanto, insistiram que a reconciliação era impossível. Yang Shen, mantendo a postura, alertou que os interesses dos acionistas estavam sendo completamente desconsiderados. Ele apontou que, com os problemas operacionais e os cancelamentos em massa, a reputação de Jinhai e Jinying seria arruinada, colocando os investimentos em risco. Outros investidores concordaram, exigindo uma solução. A fusão, argumentaram, era necessária para a sobrevivência de ambos os clubes. Li Jinhai questionou como as ações seriam divididas em caso de fusão, e a presidente declarou que não aceitaria uma parcela menor que a dele. Yang Shen, mediador, sugeriu que ele fosse o maior acionista apenas nominalmente, para evitar conflitos. Apontou que, como irmãos, eles poderiam se unir no futuro, mas que a fusão era o único caminho viável. Relutantes, os dois concordaram. Li Jinhai ressaltou que só aceitava a fusão para preservar o trabalho árduo dos pais, deixando claro que isso não significava que perdoava a irmã. A presidente, por sua vez, afirmou que também não o perdoava, mas não queria decepcionar os pais na outra vida.
Yang Shen concluiu que a harmonia traria riqueza e que o sangue da família era mais forte que as diferenças. Pediu que apertassem as mãos e focassem em restaurar a glória do clube. No final, ele informou a sua secretária que providenciasse um substituto para supervisionar a nova fase dos clubes, deixando os irmãos no comando. No dia seguinte, Yang Shen começava mais um dia de trabalho como motorista de Uber, pronto para enfrentar novos desafios. Pegando uma nova passageira e começando assim mais um dia de Uber. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.